Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Pelo que consta, faltam apenas 11 assinaturas para a abertura da CPMI dos atos de 8 de janeiro, o que significa que a medida avançou, mesmo com o recesso do Congresso em função do Carnaval. Diferente da CPI, que é formada exclusivamente pelos membros da casa na qual ela é instalada, a CPMI é formada tanto por deputados como por senadores, devendo ser igual a participação de cada um dos cargos, de acordo com o princípio da proporcionalidade partidária. Mas a diferença mais relevante de uma CPI para uma CPMI é que esta última não precisa do aval do presidente do Congresso, ou seja, não corre o risco de Rodrigo Pacheco ou mesmo de Arthur Lira sentarem em cima do pedido. No entanto, Lula e Flávio Dino estão fazendo todo tipo de articulação, tanto no Congresso como no Supremo, para a comissão morrer na praia. O que não é novidade para ninguém. Afinal, o medo do que pode ser apurado sobre a famigerada invasão aos prédios dos três poderes é tanto que Lula se antecipou e colocou o sigilo nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança no dia da invasão. Por outro lado, o que não tem repercutido muito é que o andamento da CPMI pode também colocar Alexandre de Moraes em maus lençóis. Eu arriscaria dizer que o ministro da cabeça de ovo tem mais motivos para se preocupar do que Lula e Flávio Dino propriamente. Bom, no vídeo de hoje vamos entender em detalhes tudo o que está em jogo nessa comissão parlamentar mista de inquéritos e o que ela de fato pode trazer à tona. Mas antes, como de costume, já manda seu like no vídeo e deixa um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Lembrando que por conta da perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, o meu canal foi desmonetizado. Eu não ganho mais um centavo para fazer conteúdo aqui. Então, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Recado dado, então vamos lá. A oposição ao governo do ex-presidiário já conseguiu coletar 187 assinaturas de um total de 198, que são necessárias para a abertura da CPMI dos atos de 8 de janeiro, que é de autoria do deputado André Fernandes. Tudo indica que as 11 assinaturas que faltam serão coletadas nos próximos dias. Acho que você já deve ter ouvido a máxima que uma CPI ou uma CPMI, todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. E enquanto os chamados bolsonaristas estão fazendo de tudo para instalar a comissão, Lula e Flávio Dino estão fazendo de tudo para impedir. E por que será? Não seria o atual governo mais interessado em descobrir os verdadeiros responsáveis pela tentativa desastrosa de golpe? Isso não colocaria uma pá de cal no bolsonarismo, fortalecendo a atual gestão? Por que o senador saltitante, que passou os últimos 4 anos tentando abrir CPI para qualquer coisa que acontecia no governo, agora faz articulação contrária? Afinal, o que eles tanto temem? Bom, a oposição tem afirmado que o temor é porque o comunista Flávio Dino tinha pleno conhecimento dos inúmeros ônibus com manifestantes que estavam se deslocando para Brasília para a manifestação no dia 8. Mesmo assim, o Ministério da Justiça não mobilizou as forças federais e nem reforçou a segurança dos prédios, deixando o ambiente livre para uma possível invasão, o que configura um claro crime de prevaricação. Alguns dias depois dos atos, o jornal Estado de São Paulo exibiu a seguinte manchete:
GSI dispensou reforço de guarda no Planalto horas antes da invasão. Na matéria diz que mesmo após a ABIN ter emitido um alerta para reforçar a segurança no Palácio do Planalto por conta das manifestações, cerca de 20 horas antes da invasão dos prédios, o GSI dispensou por escrito o pilotão de 36 homens do batalhão da Guarda Presidencial. Agora, preste bastante atenção nesse depoimento que o ex-ministro da Defesa do governo Temer, Raul Jungmann, deu para a CNN. Mas vamos observar um fato que precisa ser esclarecido. Nós temos exatamente o Comando Militar do Planalto. E sobre o Comando Militar do Planalto está a Guarda Presidencial. Essa Guarda Presidencial, ela mantém um pelotão 24 horas no subsolo do Palácio do Planalto. E esse Comando Militar do Planalto é responsável pelo Alvorada, pelo Planalto e pelo Jaburu, especificamente. Voltando. E lá embaixo do Palácio do Planalto nós temos um pelotão, que quer dizer 35 homens aproximadamente. Quem é que comanda isto tudo? É o GSI. Por isso é que eu chamo a atenção. Eu não entendo bem, William e demais, por que é que o GSI não está vindo à frente? Porque quem negocia tudo isso, preste atenção, e eu vivi isso muitas vezes, é uma dupla. Então, o que resta esclarecer é o seguinte. Ora, quem manda, por assim dizer, neste pelotão, quem manda na Guarda Presidencial e quem dá as determinações para o Comando Militar do Planalto é o GSI. Essa questão não está esclarecida até aqui, ela precisa ser esclarecida. Do que é que se passou, por que esse curto-circuito, o que foi que houve naqueles momentos em que a Guarda Presidencial e o Comando Militar do Planalto, que obedecem às ordens, no caso do GSI, especificamente, eles não se moveram e não se mobilizaram para isolar, pelo menos, o Palácio do Planalto. E o que dizer do semblante do Lula andando pelo Palácio um dia depois do quebra-quebra? Será que ele estava feliz? Olha a carinha do vagabundo. No entanto, como sabemos, no âmbito do governo do Distrito Federal, tivemos um governador afastado, um comandante da PM e um secretário de segurança presos. Todos foram punidos por conta de uma suposta negligência. Só que diante dos fatos apresentados pelo Estadão, diante da declaração do Raul Jungmann, diante das centenas de vídeos que circularam nas redes sociais mostrando a ação de infiltrados nos atos, por que o Flávio Dino não teve sua prisão decretada ou ao menos não foi afastado do cargo para que fosse investigado se houve mesmo crime de prevaricação por parte do governo federal, ainda mais que o governo federal foi o único que se beneficiou politicamente com o quebra-quebra. Será que o ex-presidiário teme tanto a abertura da CPMI justamente porque tem ciência que a investigação pode acabar provando que seu governo preparou o terreno para facilitar a invasão? Mas mais do que isso, a CPMI também pode acabar provando que, de fato, infiltrados foram utilizados para incitar a massa de manifestantes a cometer os crimes contra o patrimônio público, naquilo que a psicologia chama de efeito manada. O que talvez explicaria por que Lula colocou sigilo sobre todas as imagens captadas pelas câmeras do Palácio no dia 8 de janeiro. A primeira vez que eu venho a essa tribuna, desde aquele episódio lamentável do dia 8 de janeiro, um episódio que todos nós repudiamos, lamentamos, mas hoje nós fomos surpreendidos com a notícia de que Lula não quer, aliás, colocou um sigilo nas imagens das câmeras do dia 8 de janeiro. Ele não quer permitir com que tenhamos acesso àquelas câmeras, às imagens das câmeras, para saber quem está por trás, quem participou daqueles atos de vandalismo. E eu me pergunto, o que leva ao ex-presidiário Lula não querer que tenhamos acesso a essas imagens das câmeras? Será por isso que ele disse que ele é contrário a uma CPI para apurar os atos do 8 de janeiro? Ou seja, a CPMI pode trazer provas mais que suficientes para colocar Flávio Dino na cadeia e para se abrir um processo de impeachment contra Lula. Bom, mas é claro que toda aquela destruição nos prédios dos três poderes não foi obra exclusiva de uma dúzia de infiltrados. E claro que apoiadores do presidente também cometeram atos de vandalismo.
O que precisamos entender é como funcionou o efeito manada nesse caso. Bom, você tem uma multidão indignada com um criminoso que foi tirado da cadeia para se tornar presidente. Uma multidão vendo suas liberdades sendo solapadas por um tirano que ocupa a mais alta corte do país. Uma multidão decepcionada por passar mais de 60 dias nas portas dos QGs para no fim ser literalmente desprezada pelas Forças Armadas. Essa multidão agora está na frente do Congresso para mais uma manifestação pacífica, como todas as outras. Só que de repente percebe que o caminho para uma invasão está praticamente livre. Ora, basta alguns infiltrados tomarem a iniciativa de quebrar a primeira vidraça, que o resto com certeza vai acompanhar. E depois disso pode-se esperar o pior, mesmo de quem jamais teve a intenção de jogar um papel no chão. O efeito manada pode converter seres humanos decentes em verdadeiras bestas feras. Porém, como a gente sabe, milhares de pessoas acusadas de participação direta ou de financiamento dos atos de 8 de janeiro foram presas. Diante disso, fica a pergunta: será que algum dos supostos infiltrados também foram presos? Mas enfim, como comentei no início do vídeo, a abertura desta CPMI não atinge apenas o governo, ela também pode complicar e muito a vida do ministro da cabeça de ovo. Pelo que se tem relatos, pessoas que não tiveram ligação comprovada com o quebra-quebra nos prédios também estão presas. Estou falando de brasileiros que estavam apenas na porta do QG de Brasília e que sequer foram para a Praça dos Três Poderes, assim como empresários que apenas financiaram a ida de manifestantes de outras cidades, sem necessariamente ter ligação concreta com o vandalismo em si. E uma coisa é a realização da manifestação. Outra coisa são os atos criminosos que sucederam à manifestação. É fundamental que a justiça faça essa distinção, o que não vimos acontecer. Semana passada, o plenário do Supremo analisou os recursos contra as decisões do ministro Ricardo Lewandowski, que negou os habeas corpus apresentados pela defesa dos manifestantes presos. E o ministro Cássio Nunes Marques, divergindo dos demais, considerou preocupante a prisão em massa de manifestantes. Abre aspas para o ministro. Neste momento processual, segundo me parece, as prisões em larga escala, realizadas de forma indiscriminada em razão dos fatos ocorridos em 8 de janeiro, investigados no inquérito número 4.879, e a extensão temporal dos encarceramentos, revelam-se preocupantes e levam-me a consignar, desde logo, algumas ressalvas que considero necessárias. Vale ressaltar, ademais, que a prisão preventiva constitui sempre a última ratio, último recurso, tornando-se necessário verificar sempre a possibilidade de adoção das medidas alternativas a que se refere o artigo 319 do CPP, quando suficientes e adequadas para o caso e quando presente o fumus comissi delicti. Traduzindo, a comprovação da existência de um crime e indícios suficientes de autoria. Fecha aspas. Ou seja, centenas de brasileiros estão presos sem o devido processo legal, sem a observância das suas garantias fundamentais. Quem cometeu os atos de vandalismo deve sim ser punido com todo o rigor da lei. No entanto, tudo indica que uma parte considerável das pessoas presas não participaram das invasões, mas estavam protestando pacificamente, inclusive na porta do QG, longe da Praça dos Três Poderes. Sendo assim, só podemos concluir que ao invés de justiça, o que está sendo feito na prática é pura perseguição política. Ainda mais em se tratando de um país onde assaltantes, traficantes e até assassinos não ficam presos por conta dos mais diversos malabarismos jurídicos. Essa semana, o Leandro Ruschel fez uma postagem em seu Twitter onde ele lembrou que quando centenas de petistas foram presos em 2006 após atacar o Congresso, deixando dezenas de pessoas feridas, algumas em estado grave, quase todos foram soltos em 48 horas, sendo que os líderes da invasão deixaram a cadeia um mês após o episódio. O juiz do caso, juiz de primeiro grau,
decidiu que a principal responsabilidade do episódio era das autoridades, que não reforçaram a segurança, mesmo sabendo da iminência do protesto. E assim, mandou soltar todo mundo. E ninguém foi punido posteriormente. Mas enfim, nesta quinta-feira, o deputado federal Marcel Van Hatten disse que recebeu uma carta de uma manifestante que está presa no Colmeia, no Distrito Federal. No documento, a mulher detida há mais de 40 dias por causa dos protestos na Praça dos Três Poderes garantiu não ter participado dos atos de vandalismo. Abre aspas. Cheguei no quartel-general às 20 horas do domingo. Desci do ônibus e vi a confusão, pois na estrada não havia sinal de internet. Todos estavam correndo e assustados. Com medo, corri para me abrigar no quartel. A Polícia Federal tentou invadir o local, mas o Exército não deixou. Pela manhã, fui presa e acusada de invadir e destruir. Fecha aspas. A mulher foi detida em frente ao quartel de Brasília na manhã de 9 de janeiro. Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes ordenou que a PF prendesse em flagrante pouco mais de 1.200 pessoas por supostamente terem participado dos atos de vandalismo da tarde de domingo. Todas essas pessoas, incluindo idosos e crianças, foram encaminhadas para a Academia Nacional da PF, onde ficaram presas por alguns dias em condições degradantes. Veja bem, crianças ficaram detidas. No Brasil, adolescente de 17 anos que mata por causa de um celular não vai preso. Mas crianças que estavam com familiares cantando o hino nacional na frente de um quartel foram detidas em condições desumanas. Hoje, dia 9 de janeiro de 2023. Olha aqui, gente. Pegaram um ônibus, falaram que iam me levar para fora de Brasília e colocaram aqui no ginásio. Vamos ajudar, gente. Vamos divulgar todo mundo isso. Ou seja, está muito claro que se essa CPMI for aberta, além de poder provar que Flávio Dino fez de tudo para facilitar a invasão e que houve participação de infiltrados nos atos, poderá também revelar para o mundo que Alexandre de Moraes foi o grande responsável pelo maior e mais flagrante caso de atentado contra os direitos humanos já ocorridos neste país. Bom, se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Lembre sempre que se não fossem as mídias alternativas, estaríamos até hoje sendo manipulados pelo Jornal Nacional. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me segue nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Se inscreva também no meu canal no Rumble. Então até o próximo vídeo. Valeu!